Estudei em colégio de padre, né, no Salesiano, desde o jardim de infância até me formar no segundo antigo grau. Ainda no Salesiano, eu busquei, né, por motivos de saúde, o espiritismo, fui parar ali na seara de Kardec, ali dentro do kardecismo, fiquei ali mais ou menos dos 12 aos 14 e pouco, beirando 15. Nessa mesa de Kardec começou a acontecer algumas coisas extra-Kardec, eu tive que migrar para Umbanda, onde eu fiquei aproximadamente 26 anos. Ainda dentro da Umbanda, fui iniciado ao Orixá Oxoguiana, a nação de Queto, e hoje estou aqui na posição de luciferiano, louvando a luz e louvando a sabedoria, como sempre. Me perguntaram aqui, Binho Lux, o que é que você acha de rezarem o Pai Nosso e a Ave Maria na Umbanda? Eu acho uma bosta. Primeiro que o cristianismo não tem nada a somar e acrescentar com nenhuma cultura pagã. E em segundo lugar, que assim como a Bíblia, tanto o Pai Nosso quanto a Ave Maria foram modificados totalmente. Eu, na verdade, eu não tinha intenção no TikTok. Né? A última casa de Umbanda que eu fiquei, eu tive uma decepção assim astronômica, né? Uma coisa assim colossal. E logo depois disso eu perdi a fé. Eu não acreditava mais em nada, perdi a fé em tudo. E fiquei alguns meses assim, totalmente isento de fé em qualquer coisa. Foi aí, nesse momento, que algumas coisas começaram a me sinalizar, sabe? Exus começaram a me sinalizar algumas coisas, começava a aparecer coisas para mim aleatoriamente, eu acordava 3h33 da madrugada, toda a madrugada, coisas muito aleatórias, sinais muito fortes. Eu comecei a buscar isso, comecei a tentar entender, né, o que eram esses sinais e eu comecei a ter respostas muito rápidas. Como eu já tinha um conhecimento prévio de magia, né, pelo tempo de Umbanda, de Candomblé, né, eu sou Rosa Cruz também, sou Frater Rosa Cruz, então assim, pelo fato, mexo com Goethe, então por a gente ter esse conhecimento já um pouquinho mais amplo da magia, e a partir daí eu comecei a ter respostas muito rápidas, sabe? Depois que eu comecei a estudar, porque é uma coisa que o luciferianismo exige de você, é estudo. E quando eu comecei a estudar mesmo, de fato, algumas coisas, eu vi que tudo que eu aprendi tinha sido errado. Eu aprendi tudo errado. Então tudo que eu faço hoje vai 98% na contramão de tudo que eu aprendi. E tá dando certo. Tá dando certo por conta dos frutos. Como é que você sabe que tá dando certo? Por conta da minha vida, das coisas que aconteceram comigo, coisas que não aconteceram em 30 anos em outras religiões, aconteceram em uma semana comigo. Coisas que acontecem com as pessoas que se cuidam comigo. São coisas que me deram respostas, que eu não tive em lugar nenhum, fora as decepções, né, que a gente acabou tendo aí. Eu costumo dizer que eu fui moldado espiritualmente bem na porrada mesmo, sabe? Umbandistas, se libertem das correntes do cristianismo e do kardecismo urgente, em nome do Oxalá. Sério, faz sentido para vocês um índio que teve toda a sua cultura dizimada pelos padres que os catequizaram estarem louvando o Jesus italiano? E os pretos velhos que foram torturados e mortos pelos senhores de engenho em nome do cristianismo, nem se fala, né? Na verdade, o meu nicho, né, na plataforma, ela acabou seguindo uma galera que não era bem o projeto inicial, né? Mas pelo fato de eu ter ficado muitos anos na Umbanda, por quase 30 anos na Umbanda, muitos umbandistas começaram a me seguir. Né? Então eu falo muito para essa galera, né? Inclusive tem gente pra caramba que fala para mim, pô, cara, eu saí da Umbanda por causa dos seus vídeos, eu comecei a aprender algumas coisas e vi que não tinha coerência, e não tem coerência. Os índios lá, o espírito de um caboclo, de um índio, que tinha a sua perfeita interação com a natureza ali, o seu culto a Jaci, a Rudá, a Guaraci, foi catequizado pelos padres. Os padres ali, em nome do cristianismo, destruíram toda a cultura indígena e hoje você simplesmente vê um espírito de um índio, de um caboclo, se ajoelhando para o Jesus Louro e o caboclo tá lá, né, fazendo quiô, salve nosso Senhor Jesus Cristo, e não dá, é incoerente, sabe? É preto velho jogando búzio,
sabe? O oráculo, o que é o oráculo? O oráculo é a comunicação dos vivos com os mortos. Então não tem o menor cabimento uma cigana incorporada jogar carta, não tem o menor cabimento um preto velho jogar búzio, porque esses espíritos já são um oráculo. Então é um oráculo jogando um oráculo, é tipo um telefone sem fio, ele está falando com ele mesmo. Então assim, muita coisa incoerente. As pessoas, elas costumam atacar quando a gente joga alguma coisa nelas que fere alguma coisa, né? E eu não jogo nada que seja em verdade. Tudo que eu jogo ali, eu pesquiso pra caramba antes, né? Então eu costumo falar daquilo que eu vivi. Eu falo do que eu vivi no colégio de padre, eu falo do que eu vivi um pouco tempo no kardecismo, os 20 e tantos anos na Umbanda, esse ano eu faço 11 anos de raspado no Candomblé, então eu falo disso. Eu queria muito que a Umbanda, ela voltasse, né, às suas origens, às suas raízes, embora eu ache impossível, né? Embora eu ache que não tem como. Mas você restaurar aquele culto lá que tinha antigamente, se perdeu muito. Mas, assim, fiquei quase 30 anos dentro da Umbanda. Não tem como não amar, né? Embora seja um culto da mão direita, a qual eu não faço mais parte hoje eu faço parte do culto da mão esquerda, é aquilo que eu digo sempre, somos pagãos. Então, independente de fazer parte da mão direita, independente de fazer parte da mão esquerda, eu vou estar do lado dos meus irmãos pagãos, né? Mas eu acho que a Umbanda, ela não tem mais condição de retomar o que era, até porque muitos espíritos já nem baixam mais, já foram, já se perderam, acabaram muitas egrégoras. Muita bagunça, Queria muito que ela voltasse a ser o que ela era, mas... Queria estar errado, mas acho impossível. Caralho, agora são os kardecistas que cismaram comigo. Eu sou luciferiano. Entendeu? Eu não tenho absolutamente nada a ver com esta pandanga de vocês. Mas já que vocês querem que eu fale, falarei. Bom, Kardec não codificou porra nenhuma. Ele apenas plagiou o que já existia. Só que no kardecismo, especificamente, onde a galera me morde assim com vontade às vezes, é porque eu bato muito na questão do racismo, na questão... Kardec simplesmente foi um puta racista, né? Um belo de um plagiador. Ele não fez absolutamente nada. A comunicação com os mortos, ela sempre existiu, desde a Babilônia, desde a Suméria, já se comunicava com os mortos, né? Então isso não foi uma coisa que veio de Kardec. E Kardec, na Revista Espírita, se eu não me engano, agora de 1963 ou 64, 1863 ou 1864, tem um trecho que ele escreveu com a sua própria mãozinha lá da Frenologia do Povo Negro, onde ele coloca que nós negros somos seres incapazes de aprendizado, que nós somos seres inferiores e que vamos ter que evoluir até um dia reencarnar em corpos brancos. Então isso aí para mim já é o suficiente, né? E a gente tem seu Divaldo aí, né, que já está gagá, já está com a sua senha aí comprada, falando um monte de abobrinha, falando um monte de besteira. E a galerinha do kardecismo aí tá se doendo, essa elitezinha aí, enfim, que gosta de ficar ouvindo toque-toque na porta, sim ou não. É isso. Bom, eu sou pastor evangélico, teólogo, né? Então, para ter uma resposta perfeita, a gente teria que chamar alguém que saiba sobre isso, alguém dessa fé, né? Então, eu minimamente aqui dei um Google. Então, tá escrito assim, ó: orixás são deuses cultuados pelas muitas crenças africanas. Ponto final. Essa é a resposta que qualquer pessoa tem que saber. Orixás são deuses cultuados nas muitas crenças africanas. Demônio é outra coisa. Demônio tá aqui na Bíblia. Demônio é coisa da minha fé evangélica, tá bom? Pegar o nome de uma entidade sacra, de outra fé, e nomear o meu demônio, gente, isso é de uma grosseria, é de uma falta de respeito, é de uma arrogância muito particular de nós evangélicos, né? Então, o que são os orixás? Se você quiser saber realmente, você precisa chamar alguém do Candomblé, alguém da Umbanda, e vai te explicar perfeitamente, porque eu, como pastor, preciso me limitar à minha fé e apenas respeitar a fé alheia. Caralho, agora os caga-regra do Candomblé
vão ter a cara de pau de dizer que eu estou querendo dizer o que o orixá tem que fazer ou não. E o que o orixá pode fazer ou não e como ele tem que agir. Estranho, porque quem manipula o orixá são vocês. Não é nem o Biulu que está falando, é o Dofonitinho do Xoguian. Não sabia disso, né? Se fudeu. O candomblé, ele manipula muitas coisas, ele tem uma base escravagista muito grande. Que tanto o candomblé quanto a Umbanda, eles pregam que todo mundo é igual. Dentro do terreiro, do barracão, não importa se você é um atendente, né? Não diminuindo a profissão, por favor, entenda. Né? Não importa se você é um atendente, um faxineiro ou se você é um doutor. Né? Todo mundo é igual. Porra, se todo mundo é igual, por que eu tenho que botar minha cabeça no chão para um, beijar a mão de outro, dar um salto mortal para outro? Se eu sou igual a todo mundo, né? Então, assim, eles pregam uma liberdade que, na verdade, não existe. Né? Você faz santo no candomblé, tá todo mundo lá sentado na mesa, comendo lá, visitas até, às vezes nem sacerdotes são, e a outra lá sentado no chão, comendo com a mão, sabe? Os caras estão comendo caviar na mesa e tu tá lá comendo arroz com, sei lá, com macarrão com a mão, sabe? É uma coisa assim que... Para mim, não me faz bem. Eu tenho muita dificuldade da submissão. Dificuldade não, eu não tenho habilidade nenhuma com essa questão do... Sabe, o candomblé ele tem isso. Não estou falando mal do culto do candomblé, não estou falando mal do orixá, até porque eu sou feito eu Xoguian, não tem como falar mal do orixá. Mas ele tem uma base escravagista, assim, bem grande, sabe? Muita coisa é manipulada, muita coisa acontece aí por trás dos bastidores. Muita gente pode achar estranho, mas existe. Porque existem amores individuais. Existem amores individuais. Emanuel é o combone da casa. Ele faz tudo por ela e pelas entidades. Então nada mais justo do que unir isso. Das calçadas, a senhora quer Emanuel como seu esposo? Em nome de Exu, em nome de seu tranca-rua, em nome das calçadas. Em nome das calçadas, em nome da Jurema Sagrada, em nome do meu pai Oxóssi, do meu Oxá. A questão da mentira, né, do equê, dessa coisa toda que tem vindo dentro dos terreiros, o grande culpado disso são os sacerdotes, né? São os pseudos pais e mães aí que a gente tem pra caralho agora de PDF, de Google, que não tem base nenhuma, que não sabe de absolutamente nada. Né? Você entra no TikTok hoje, você vê menores de idade abrindo carta em live, sabe? As pessoas não sabem absolutamente nada e estão fazendo. E essa parte da mentira do Equi, ela não vem só dos filhos de santo, ela vem dos pais também. Né? Tem muitos pais de santos aí, inclusive de renome aí no Rio de Janeiro, que ganham medalha em câmera, etc, 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 que fazem uma pseudo-caridade ali, tudo muito bem camuflado, que tem umas mentiras assim muito boas, sabe? E a galera da Umbanda acredita nisso, né? Como a galera do Candomblé também tem umas mentirinhas aí que são bem legais. Muita gente que não é iniciado, inicia os outros. O tipo de comentário que eu recebo muito é: Binho Lux, corre aqui, né? Num vídeo de determinada situação. Incorporo 14 orixás, poro Oxalá, Logunã. Diga louvado seja meu Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Oxum, Oxumaré, Oxóssi, Obá. Xangô, Oroená, Ogum, Inhansã. Obaluaê, Nanamburuquê. Se tiver alguém aqui que já me desejou mal, ou que falou mal de mim, ou que tramou contra a minha vida, que essa pessoa não chegue nem em casa hoje, que todo mal caia por terra, que não dê tempo nela chegar em casa, que um raio caia sobre a cabeça dessa pessoa. Iemanjá e Omulu. Tem pombagira da carruagem, tem muita coisa interessante por aí, a pombagira do Tchan. Tem muita coisa legal rolando. E as pessoas veem isso, né, passando lá na For You delas, elas me marcam, cara, corre aqui.
Só que eu só geralmente faço um dueto ou respondo aquele vídeo quando de fato é uma coisa muito escrota. O que não é raro hoje em dia, porque a gente tem muita coisa escrota acontecendo, né? Então as pessoas elas vão marcando, e eu vou reagindo. Um ou outro dá certo, um ou outro as pessoas me xingam, um ou outro eles me ameaçam e a gente vai indo. Porque as pessoas elas estão misturando religiões, sabe? As pessoas estão misturando Umbanda com Candomblé. A Umbanda ela já tem uma influência horrorosa do cristianismo e do kardecismo em cima dela, né? Uma religião pagã. As pessoas elas têm que entender isso. Umbandistas, vocês são pagãos, né? Então não tem isso de batismo em Umbanda, até porque o batismo é pagão. Porque na Babilônia os antigos já batizavam os seus nas águas primordiais. Então até o batismo católico é pagão, tudo é de origem pagã. Esse ponto da pombagira de porta-bandeira é uma coisa extremamente desnecessária, porque os homens não são impossibilitados, como muitas casas colocam, de receber uma entidade feminina. Porém, você não é obrigado a se vestir de Cinderela para receber uma pombagira. Se você botar um alacá, já tá legal, não tem essa necessidade de peruca, de blush, de sapato alto, essas coisas todas, né? Essa mistura tá muito confusa. E aí junta com o ego das pessoas de querer aparecer, de querer mostrar que sabe o que não sabe, né? Porque os mais antigos, eles tinham o hábito de guardar o conhecimento para eles, né? Eram pouquíssimas pessoas que eles espalhavam ali o conhecimento do axé, enfim. E essa galera foi morrendo, né? Foram ficando os filhos, o caramba, e cada vez foi aprendendo menos, porque eles iam pro túmulo ali de boca fechada com conhecimento junto, e tá aí essa cagança que a gente tá hoje, né? A ponto das pessoas me perguntarem direto no TikTok: pô, Binho, você tem um terreiro de Umbanda aqui no Rio de Janeiro para me indicar? E eu falo com uma tristeza absurda: não tenho. Não tenho um que eu possa falar: minha filha, vai lá, meu filho, vai lá tranquilamente, porque eu não tenho. Tamanho a loucura que está acontecendo, sabe? Tá tudo muito louco. Inclusive ontem ou anteontem eu postei um vídeo lá que 300 atrocidades no vídeo. E as pessoas só comentavam a pombagira, o sapato da pombagira. Falei, gente, o sapato da pombagira é o que menos está me preocupando. Porque a minha mediunidade não fica no meu calcanhar, não fica no meu dedo mindinho, não fica... Minha mediunidade está na minha mente. Então, assim, essa questão do sapato, lógico, tem a questão do aterramento da energia, né? Do elemento terra, do pé no chão, mas nada impede que um espírito venha de sapato, porque a conexão é mental e não pela unha encravada do dedão do pé, né? E uma das coisas assim que para mim é a coisa mais desagradável que tem é as pessoas usarem da mentira, usarem do desespero alheio para ganhar dinheiro, para ganhar status, para ganhar, enfim, né? Aquilo que elas almejam. E é o que eles estão fazendo. Eles usam o desespero das pessoas, as pessoas estão sem ter conhecimento, estão sempre buscando uma bengala, um amparo de alguém. Eles usam, né, esse desespero, não todos, né? Mais uma vez não generalizando, mas uma boa parcela aí está usando disso em benefício próprio, assim como os pastores e etc, né, da vida aí. Maria Padilha, tu tem alguma coisa, uma previsão para São Paulo, alguma coisa que as pessoas devam saber? Gosto tanto de vir aqui e ficar olhando para esses prédios aqui, ó, tão bonito, né? As pessoas, é ano de Oxalá, né? As pessoas têm que se cuidar muito com as águas. Agora vem no período de inverno. Entre julho, agosto e setembro. Vai ser bem triste, as pessoas têm que se cuidar muito. Uma consulta mal dada, ela pode ou te jogar para cima ou tirar sua vida até, se for o caso. Você pode arruinar totalmente por conta de uma palavra de alguém que estava ali fingindo alguma coisa ou estava cheio de bebida, porque a galera não tem mais esse controle, né? Então, a gente tem que estar muito atento ao que a gente frequenta, ao que vocês frequentam, a quem vocês permitem que tomem conta da vida de vocês. Porque para tomar conta da vida de vocês, ninguém melhor do que vocês próprios, a sua mãozinha, o seu pezinho,
e a sua mente, pois você é Deus. Jesus está voltando. Você está preparado? Está voltando da onde? Deus e Jesus são duas coisas, né? Totalmente diferentes. Jesus era um cara que eu sentaria para comer uma pizza com ele e trocar uma ideia. Mas assim, eu acredito no Jesus histórico. No Jesus de 2000 anos atrás, do Oriente Médio, Egito. Nesse cara que eu acredito. Esse Jesus lourinho, de olho azul, que era o boy magia lá de Michelangelo, né, chamado Tommaso Cavalieri, foi quem inspirou essa imagem que nós temos de Jesus aí dentro do catolicismo, que não tem absolutamente nada a ver. Nesse cara aí, crença zero. Porque eu não sei se a gente pode se aprofundar muito aqui, também não sei se a gente deve falar, mas esse carinha aí especificamente, tomem cuidado, porque na verdade é ele, enfim, eu não posso falar isso. Porque na verdade esse Jesus louro, ele é o anticristo, entendeu? Vocês acreditam que tiveram a capacidade de me perguntar o que seria o contrário de Lúcifer? Eu não aguento mais. Lúcifer vem de Lux Ferrus, o portador da luz, o portador da sabedoria, da gnose, do conhecimento, da inteligência. Logo, o seu contrário é a burrice. Primeiro, para a gente falar de Lúcifer, a gente tem que desconstruir tudo aquilo que a gente já ouviu. Tirar essa coisa do diabo, da Igreja Católica, da mente das pessoas, desconstruir tudo que você tem a respeito de Lúcifer para a gente começar a chegar a um acordo, né? Lúcifer, ele é o regente do novo éon, que é a nova era que a gente está vivendo, que é a era de Aquário, né? Nós tivemos a era de Peixes, que foi a era de Jesus, que já passou há um tempinho, e agora nós estamos na era de Aquários, que vem sendo regido por Lúcifer, trazendo aí a queda do patriarcado, trazendo a queda dessas religiões monoteístas, trazendo a mulher como uma figura muito mais absoluta como ela é, né? Então, assim, a gente falar de Lúcifer é a gente falar da gnose, da sabedoria, da luz, daquele que, de fato, fez com que descesse dos céus a grande sabedoria para a humanidade. O diabo não existe, o diabo é uma invenção da Igreja Católica para controlar a humanidade pelo medo, é uma massa de manobra política, né? Porque eles têm que ter ali alguma coisa para colocar medo nas pessoas, para as pessoas continuarem dentro da caixinha servindo a eles. Eles não é e nunca foi diabo, não foi um anjo, como muitas pessoas dizem, né? Os anjos, eles têm a terminação El, que vem de El Shaddai, do Senhor, e Lúcifer não tem esse caso. Se fosse Lucifer, a gente até pensava no caso. Mas também não foi um anjo e tampouco o diabo. O diabo não confere. Porque ele traz a sabedoria. Ele traz a gente o poder de romper essas correntes da sociedade, né? Tem uma experiência que foi feita, eu não lembro agora o nome da pessoa que fez a experiência. Ele pegou uma caixinha, uma lata transparente e botou várias pulgas dentro dessa lata, né? E tampou essa lata e deixou essa lata ali, um recipiente, né, de acrílico, de vidro, não sei agora, deixou essas pulgas alguns dias ali dentro do recipiente tampado e essas pulgas pulavam e batiam na tampa. E depois de alguns dias ele tirou a tampa, né, do recipiente e as pulgas, elas não passavam do limite da tampa. Então isso é muito semelhante ao que a gente passa, né, no processo de ensino aqui no Brasil, porque assim, a gente costuma dizer que a criança é a representação mais perfeita de Lúcifer. Sabe? A sua pureza, o seu instinto, até ela começar a ser educada nos padrões da sociedade. O que é que o modelo de ensino faz com a criança? Você tem que estudar muito, você tem que tirar boas notas para você no futuro ter o quê? Um bom emprego. Caralho, eu não quero ter um bom emprego, eu quero ser um empregador. Eu não quero ter que servir alguém. Então, assim, Lúcifer, ele tá nessa questão justamente para te libertar disso, para te libertar dessas correntes, fazer com que você seja o Deus da sua vida, que na verdade você é Deus. Nós somos os deuses da nossa vida. E
E a importância dele é justamente essa, fazer com que nós despertemos e que a gente consiga enxergar o nosso potencial divino como semelhança da criação e evoluir, longe dessas amarras aí do cristianismo aí, etc., que colocaram na gente. Se é proibido debochar ou insultar religiões, uma questão que está sendo discutida no Rio de Janeiro, vamos lembrar que satanismo também é religião e quando um pastor começar a mandar sair o demônio de alguém, a gente pode multá-lo, porque ele está insultando a fé do satanista, já que o demônio também gera uma religião. Quem quiser atacar o demônio, chicotear o demônio, também tem que ser multado, porque está insultando a fé em Satanás. A grande questão é que quando o poder se mete com religião, o resultado é um desastre do Egito Antigo até a Assembleia do Rio de Janeiro. Surgiu mais ou menos ali 1960, 1970, uma forma mais conhecida, que foi com Anton Szandor Lavey, né? Esse cara, ele era tecladista, ele tocava piano na igreja, ele era contratado, ele não era católico, né? Ele era contratado da igreja para tocar piano, ele ia tocar piano na igreja no domingo, e na sexta-feira ele era contratado com uma casa de show, com uma boatezinha, com um puteirinho da vida. E ele começou a reparar que os caras que estavam rezando na missa estavam frequentando também ali as orgias da vida, né? Ou seja, uma coisa totalmente oposta, né? Aquele falso moralismo cristão. Anton Szandor Lavey fundou, né, nos Estados Unidos, lá, a Igreja de Satã. É óbvio que o satanismo ele já existe antes disso, mas ele se popularizou através de Lavey, que foi, na verdade, uma crítica, né, até porque ele era ateu, ele não tinha essa coisa. Foi uma crítica que ele quis fazer aí essa hipocrisia, né, do cara tá domingo ali com a esposa na missa e na sexta-feira o cara tá na orgia tomando a cerveja ali, enfim. Não que tenha problema, porque a gente não tem esse moralismo, não tem problema nenhum do cara tá lá, enfim. Mas ele criou aí essa igreja de Satã aí com o sentido de afrontar, né, as ideias ali gritantes do catolicismo ali na época. Eu, Binho Lux, te conjuro, espírito fulano de tal, em nome do grande Adonai é o caralho. O sistema de magia goétia salomônica, ele é totalmente monoteísta, onde o mago ele só tem poder quando ele se coloca ali abaixo de um nome ou de uma força superior, né? Como Jeová, como Elohim, ou seja lá como eles queiram fazer. É aí que entra a diferença da goétia salomônica para a goétia luciferiana, onde nós tratamos os daimons de igual para igual com muito amor e respeito, porque os daimons não são demônios. Demônios significa espírito. Eles são espíritos, são divindades demonizadas pela igreja. O diferente é que a gente assume o que a gente faz. A gente não busca um Deus externo. A gente acredita que nós somos deuses. Se você perguntar para mim hoje quem é Deus, eu vou te responder eu. Eu sou Deus, você é Deus, todos que estão aqui são Deus. Tudo é Deus. Né? O cachorro é Deus numa experiência animal, a árvore é Deus numa experiência vegetal, a pedra é Deus numa experiência mineral. Deus ele é onipotente. Só essa palavra ela já diz tudo, porque se ele é a única potência, tudo está contido dele. Inclusive esse mal, entre aspas, que as pessoas colocam, está contido no âmbito de Deus. Então, se ele é onipotente, é a única potência, é onipresente, está presente em tudo, é onisciente, tudo sabe, e é atemporal, está além do tempo e espaço, tudo está dentro de Deus. Então, eu sou Deus. Claro que limitadamente porque nós estamos num corpo material. Né? Nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. Nós não somos uma pessoa que tem um espírito aqui dentro que o dia que a gente morre... Não, nós somos um espírito que estamos num corpo material. Né? Eu não sou o Binho Lux, eu estou o Binho Lux. Né? Eu sou uma outra história. Nós somos uma outra história. Aquilo que você pensa se solidifica. Tendo com o tarô e a gente faz os rituais dentro da goétia, dentro daquilo que a pessoa está necessitando. Por isso, previamente visto ali no jogo, os caminhos, tudo certinho.
o melhor momento da minha vida justamente porque eu percebi que eu não preciso de ninguém para nada. Eu mesmo faço as minhas coisas. A melhor mão para mexer nas minhas energias, na minha egrégora, é a minha. Se você perguntar hoje, quem é que corta para o seu Exu, para o seu Tiriri, para o seu Exu? Sou eu. Lógico, não vou cortar por Orixá, porque é uma outra história, né? É um outro rolê, uma situação diferente, mas os meus Exus lá, minhas coisas, são tudo eu que faço. Então, quando eu descobri que a minha mão, que as minhas pernas era o melhor veículo para eu me locomover, que eu não dependia de ninguém para nada, tudo mudou absurdamente. E é estudo, e as coisas foram se abrindo de uma forma absurda, né? Um portal ele foi se abrindo assim, foi abrindo um leque gigantesco. Encontrei, sou o Deus da minha vida, não dependo de ninguém, não preciso de ninguém para me aconselhar em nada. E é isso. Não tem como ficar melhor do que isso. Então, na verdade, eu só quero que as pessoas entendam o meu real objetivo, né? Tanto nas redes sociais, que é fazer com que as pessoas parem de ser moldadas na porrada como eu fui. Quero que as pessoas entendam que a espiritualidade, que o divino não é esse massacre, esse sofrimento, sabe? Que algumas religiões colocam, que não é aquilo que o cristianismo coloca, que os humilhados serão exaltados, né? Aquela coisa toda. Então a minha missão é essa, é fazer com que as pessoas despertem, que as pessoas acordem e que elas se tornem aquilo que elas são de verdade. Né, que elas encontrem a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro caminho e sigam aquilo. Se eu vou conseguir alcançar 1, 2, 3 ou 1 milhão, se eu conseguir alcançar 1 milhão, ótimo. Mas se eu conseguir fazer com que alguém, pelo menos, fale, pô, esse cara aqui conseguiu me dar um norte legal e a minha vida melhorou muito, eu já estou muito feliz e tenho certeza que o Lúcifer também.